Olá, irmãos, sócios benfeitores da obra Canção Nova. Sou o Padre Márcio, missionário da comunidade Canção Nova, e quero, através desse vídeo, apresentar um pouquinho para vocês da história de São Bento, um grande santo que comumente você já deve ter ouvido falar, é poderoso, exorcista, mas para além daquilo que ele é conhecido como exorcista, foi um grande homem de Deus, de fato. E o santo deve provocar em nós também o desejo de santidade. Para além da intercessão que podemos contar com o santo, que a Santa Mãe Igreja assim nos ensina, podemos contar com os santos, com as santas, com a intercessão da Virgem Maria, dos anjos, mas devemos, sobretudo, olhar a história do santo e nos deixar provocar pela história do santo. Além do que temos da história do santo, de dados técnicos, datas, alguém que esteve ali bem próximo a ele, que conseguiu ter contato com os escritos e ouviu pessoas que tiveram contato com São Bento, ou netos, foi São Gregório Magno. São Gregório Magno também foi beneditino e foi o primeiro papa da ordem beneditina. É dele que nós temos a maioria dos relatos a respeito da vida de São Bento. São Bento nasceu no ano 480 e, ainda jovenzinho, foi enviado para Roma para estudar. 13 anos, mais ou menos, era a idade que ele tinha. E ali, aos 13 anos, ele, na cidade eterna, aquela cidade que era conhecida por conta dos estudos, Roma era o centro do mundo. Infelizmente, ali ele se deparou com a devassidão, com jovens na bebida, infelizmente, uma vida totalmente desregrada, e não buscavam a intelectualidade, não buscavam as coisas do alto, vamos dizer assim, como São Bento estava acostumado. Ele se decepcionou com aquela realidade que ele viu ali. E por isso, ele fugiu então de Roma. Ele consigo mesmo, ele pôde dizer, não é isso que eu quero para mim. Então ele se retirou num local chamado Subiaco, ou Subíaco, depende aí da tradução, da fala, mas ele se refugiou nessa cidadezinha. E ali, naquela gruta, ele, como eremita, buscou a vida com Deus, buscou a vida de intimidade com Deus, e ficou ali no escondimento. E ali naquele escondimento, ele recebia as instruções de um santo também daquela época, que também era eremita, romano, conhecido também pela sua santidade. E esse romano, que tinha um grande temor a Deus, instruiu Bento na sua caminhada espiritual. Então, lá no refúgio daquela gruta, ele recebia algumas instruções desse romano e recebia também o alimento. Era uma gruta em que não se tinha acesso a pé, de fato. Não era um caminho. Então ele até recebia o alimento desse romano, desse diretor espiritual. Num certo momento, um certo dia, alguns pastores passando por ali descobriram que Bento estava ali. E a fama de Bento então se espalhou porque perceberam em Bento uma santidade. Bento então percebeu que também já era hora de estar com o povo, de instruir o povo diante daquilo que ele havia recebido de Deus. E interessante que São Bento é conhecido então pelos exorcismos, pela luta contra demônios, e também na gruta ele era tentado. Tentado por conta que ele havia sim saído do mundo, mas o mundo não havia saído dele. Então ele foi tentado nesse sentido, a questão mundana, a questão da sexualidade, mas São Bento venceu, por conta do seu temor a Deus, por conta das penitências que ele realizava. Era o terror realmente dos demônios. Então ele começou ali uma pastoral e a fama de Bento passou a
a sair para outros lugares, para ir para outros lugares. Então, uma comunidade religiosa que havia acabado de perder o seu superior, o chamou para estar à frente da comunidade. E essa comunidade era até uma comunidade cristã, era uma comunidade que temia a Deus, porém, os seus monges estavam ali se perdendo, também numa vida onde não se tinha oração, não se tinha penitência. Infelizmente, era bebida, era diversão que existia naquela comunidade. Bento insistiu de não fazer parte daquela comunidade, de não estar à frente por causa do modo de vida que ele vivia. Porém, esses monges insistiram para que ele estivesse à frente e conduzisse a comunidade. Bento finalmente cedeu, até esteve à frente sim daquela comunidade. Porém, o jeito de Bento incomodou aqueles homens. Ele é muito radical, ele é muito de Deus. Estranho, né? Era uma comunidade religiosa que deveria, então, querer uma vida mais séria. E até que tentaram envenenar Bento, colocando na sua bebida aquele veneno. E Bento percebeu, deu a bênção naquele cálice, e o que aconteceu? O cálice se rompeu. Então foi um sinal de que ele havia percebido, de que os monges, infelizmente, não queriam mais aí. Então, daquele dia em diante, ele se levantou com muita tranquilidade, sem esbravejar, e disse que não poderia mais estar à frente daquela comunidade. E tantos outros acontecimentos também houve naquela comunidade que o fez, então, depois deste acontecimento do envenenamento daquela bebida, o fez sair daí. E ele foi, então, para outro lugar para se refugiar novamente, para estar com Deus. A fama de Bento continuava a se espalhar e ele foi, então, para Monte Cassino, onde se instalou ali também e formou um grupo de jovens, um grupo que esteve com ele, que é atraído pela vida cristã, pela vida em Deus, pela vida de penitência. Ele formou, então, aquela comunidade e ali ele redigiu a famosa regra, a regra beneditina, os 73 capítulos onde ele instruía os seus filhos espirituais. E essas regras até hoje subsistem, até hoje estão presentes na regra beneditina. Uma regra que, acima de tudo, quer formar, quer educar os seus jovens, aqueles homens, na realidade da santidade, através da penitência, através da oração, através do trabalho. O grande lema de São Bento é famoso: ora et labora, quer dizer, a oração e o trabalho. É preciso trabalhar, é preciso orar. E naquele tempo de Bento, os intelectuais não queriam saber disso. O trabalho era apenas para os escravos. E Bento então imprimiu uma nova forma de vida. Sim, através do estudo, através da oração, mas também através do trabalho. São Bento é um grande sinal para nós, para o nosso tempo, de que é preciso orar, de que é preciso trabalhar, de que é preciso e é bom vivermos também em comunidade. As pequenas comunidades que ele foi formando e que hoje são tantas espalhadas pelo mundo. São Bento é conhecido pela famosa medalha também. Essa medalha foi encontrada pelo ano 1600. Foi encontrada, mas não se sabia o significado dela. E alguns escritos, depois resgatados, do ano 1400 na Alemanha, no mosteiro de São Miguel, foi identificado o que significava aquela medalha, aquela oração, famosa também como um exorcismo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, bebe tu mesmo dos teus venenos. Essa medalha cunhada ali pelo ano 1600 foi encontrada então, e por ocasião do aniversário
de São Bento foi feita então uma grande festividade, na qual então nós temos a medalha hoje, então com a sua forma, né? A figura de São Bento, segurando a regra numa mão, segurando a cruz na outra, porque o sinal da cruz também acompanhou a vida de Bento. Então, este sacramental nos lembra a nossa confiança em Deus. Este sacramental não deve ser usado como amuleto. Este sacramental deve ser usado para relembrar a nossa confiança em Deus, que devemos confiar em Deus. E é claro, usá-lo, portá-lo nesse sentido. Muitos têm a medalha, na carteira, têm a medalha de uma outra forma exposta como quadro, enfim. O importante é a nossa confiança em Deus e realizar, sim, aquela oração, esta oração que acabei de fazer. Em tantos momentos da vida, podemos, sim, invocar a intercessão de São Bento. É um pouquinho da história de São Bento. Claro, há muito mais detalhes a serem apresentados, mas vale a pena conhecer a história ainda mais de São Bento, contar com a sua intercessão e volto a dizer, sim, olhar para a vida dele, para a seriedade dele e também colocar na nossa vida. Eu também preciso ser de Deus, eu preciso também buscar as coisas do alto, eu preciso também buscar o Senhor acima de tudo. E sim, os inimigos vão me atacar, mas porque eu estou firme em Deus, porque você vai estar firme em Deus, você já é vencedor, nós somos vencedores. Que São Bento interceda por mim, por você, interceda pela nossa comunidade, pela nossa família, e é claro que nós sigamos os seus passos, também vivendo a santidade. Sobre você, sobre a sua família, por intercessão de São Bento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.